Camaradas, quase boa noite aqui já em São Paulo, capital. Esse é o Nada Mais com Cigarro. É um por semana, eu sei que vocês se incomodam que eu fume cigarro e tal. E tudo bem. Depois virá pela semana os 12 minutos, né? Um recorde da semana, um lembrar, um rememorar a semana, que aí a gente faz lá, mata pau, engraçado pra caramba, com carga crítica também, naturalmente, mas sempre na melhor sintonia que a gente puder fazer. Hoje eu recebi duas falas, dois zaps de camaradas, um camarada do Rio de Janeiro, né, um camarada querido, e um outro camarada aqui do interior de São Paulo. Os dois falaram a mesma coisa: Guerreiro, você voltou a ser alvo em grupos de zap dos bolsonaristas. Eles estão te ameaçando e provavelmente essa semana você vai ter uma carga de reação mais forte desses caras aí, né, porque eles estão relembrando de você. Veja, o meu caso aconteceu lá em agosto de ano passado, 2019, e já vai bater um ano, né? E por um tempo realmente sumiram as ameaças, depois que tudo acalmou e tal. Mas eu tenho recebido ameaças já faz mais ou menos um mês. Recebi ameaça em chat da Câmara, nesse eu não consegui printar, mas recebi ameaças nas minhas redes sociais. No meu próprio YouTube tem um cara que eu acabei de ocultar do canal, porque o cara nunca traz algo que engrandeça a gente, né? A crítica dele sobre nós e tal é sempre um palavrão, uma ameaça, esse tipo de coisa, mas o nome está listado. Eu já falei desse cara aí, né? Que na verdade ele acha que ele é militar, ele fala que ele é militar, mas ele é um vendedor de barraca lá em Caraguá. A gente já foi atrás saber quem é. As autoridades competentes quanto a essas ameaças foram avisadas e serão cada vez mais. Agora a gente vai começar a protocolar boletins de ocorrência digital, porque não tem como eu ir numa delegacia agora, mas como são inúmeros, é isso. A ideia é fazer aqui de casa mesmo. Não quero que vocês se preocupem, me sinto contemplado, tá? Porque sinto que tenho uma certa liderança no partido, digo nacionalmente, até estadualmente, e observações, as pessoas já sabem quem sou eu. Então, quem quer, não avisa, faz. Tá? As ameaças vão ocorrer, mas na verdade, o fundo que tem para tudo isso é que Carlos Bolsonaro, apesar de ter saído das redes sociais para não atrapalhar o pai dele, ele precisa reajuntar a tropa. Literalmente, tropa, grosso modo, né? A base, o campo, o grupo deles e tal. E eles precisam sempre criar inimigos. Isso é cíclico. Eles fazem isso comigo, fazem isso com outros caras que os incomodem de alguma maneira. Eu, com certeza, bati na nevralgia do governo Bolsonaro por essas semanas, e isso os incomodou, né? Por exemplo, os caminhos das armas, o decreto das armas, que depois do meu texto num blog aí, não vou falar o nome porque eu não quero que os ameacem também, depois de ter feito um caminho aqui por vídeos e pedir para vocês colocarem isso para o Ciro, o PDT acabou entrando com um pedido para revogar o decreto de revogação do CONLOG, do Comando de Logística do Exército, que foi muito ultrajado pelo próprio Bolsonaro, evitando que eles fizessem o rastreamento de armamentos e munição. Isso incomodou, porque, de certa forma, isso vai acabar com o abastecimento de armas da milícia, do narcotráfico, dos bolsonaristas mais exaltados que querem partir para a briga ao invés de apostar na institucionalidade. E nós temos que ir, por mais que haja entre nós, alguns de nós, a opinião de que seja irrecuperável essa república, o que é normal, e só numa república você pode dizer isso, que ela está agindo de forma irrecuperável, né? A gente tem que apostar de alguma maneira num mínimo de institucionalidade, de legalidade, de soberania nacional, de soberania popular. A gente acredita nisso. Nós temos que dar trabalho, dar combate para que isso seja cada vez mais manifesto. A gente não pode correr da briga. O outro lado, o lado ainda dos bolsonaristas, em me ameaçar, em fazer esse tipo de coisa, é para que eu me cale. E eu não vou me calar. Já disse, quem quiser vir fazer, faz. Não é difícil me encontrar. Eu não tenho arma em casa, eu sei me defender aqui no mano a mano contra um, mas contra 5 não. E se vierem armados, menos ainda. Mas eu não vou parar.
Na época que eu fiz o vídeo, os bolsonaristas, aliás, até gente de esquerda, né, Henri Bugalho, outros canais aí ditos de esquerda, gente do próprio partido, gente de outros partidos, vieram com recriminações mil, uma série de coisas, por conta do meu exagero. Henri Bugalho ainda foi pior, ele disse que eu teria fugido do país, que eu teria desfeito minhas redes sociais por estar com medo, estava preparando uma fuga. Isso é um absurdo, né? Ao mesmo tempo, veio uma galera da direita falar que eu tinha ameaçado uma criança, que era a Laura. Não, no vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro, aquele vídeo, fatídico vídeo, eu falei o seguinte: o que a fraquejada pensaria? Fraquejada é a forma como o Bolsonaro se define a própria filha. Por ela ser mulher, ela não recebe a alcunha de 01, 02, 03, 04, essa linguagem marginal aí que ele tem, que ele aprendeu lá no Tropa de Elite. Né? Ele chama a menina de fraquejada. Esse é o adjetivo que ele tem para a filha dele, fraquejada, porque ele fraquejou. Né? E eu não ameacei a menina em nenhum momento. Eu falei assim: o que será que a fraquejada vai pensar se o Bolsonaro passasse dessa para melhor ou para pior? Eu não ameacei mãe dele, esposa, nossa primeira-dama. Eu não ameacei o próprio filho lá, o bonitão pegador do Vivendas da Barra, lá, o filho dele, lá, o Jair Renan, o jogador de LOL, o nerd gamer, que é pegador. Eu não sei onde que uma coisa encontra a outra, mas tudo bem. Não. Quem fez isso foram eles. Ameaçaram meu filho, ameaçaram minha mulher, ameaçaram a loja onde minha mulher trabalhava, daí ela perdeu o emprego, ameaçaram a galeria onde eu tinha uma loja, que agora eu já não tenho mais, né? Ameaçaram de todas as maneiras. Esses sim, bolsonaristas que ameaçaram meu filho, ameaçaram essas pessoas queridas para mim, e é lógico que em função disso, para que eles não encontrassem os endereços dessas pessoas, porque eles já tinham encontrado alguns, eu fechei minhas redes sociais, não foi por covardia. Eu fiquei assustado mesmo, porque assim, a parada tinha que ser comigo, de repente vai ser com o meu filho menor, que é o meu filho menor de idade, que é o único filho que eu tenho, vai ser com a minha esposa, que não tem nada a ver com isso, vai ser com amigas dela, que inclusive chegaram ameaças nas amigas da minha esposa. Cara, por favor, né? A questão é aqui, ó, fui eu que falei, vou pagar, paguei, depus, fiz tudo certinho, a onda baixou, e a carga de... Aliás, o próprio Bolsonaro não entrou com processo contra mim, o próprio presidente da República, porque era o que o Moro queria. O Moro queria me transformar em terrorista, né? Eu seria o primeiro preso pela LSN, lei lá de 1967, Lei de Segurança Nacional, como terrorista. Imagina o regime da prisão de um terrorista. O Brasil não tem terrorista preso. Eu seria o primeiro da história, desde a redemocratização. Então, olha só o nível. Ainda bem que esse maluco do Sérgio Moro saiu do governo, e o Bolsonaro tinha tempo para fazer as suas denúncias, não fez mais, e aqui eu não darei provas de cometer novamente esse tipo de expediente. Agora, que eu afirmo e reafirmo que para defender a República, para defender a institucionalidade, para nos defender de um tirano, a gente tem que recorrer a todo tipo de expedientes, todo tipo de exercício para dar combate à manutenção republicana, à manutenção da legalidade, do Estado de Direito, da República em si, garantida lá no processo de 68. Se os militares apostarem nisso, estaremos com os militares. Se os militares ficarem contra a Constituição de 88, estaremos com a Constituição de 88. Se o Bolsonaro, como presidente da República, se apoiar na Constituição de 88, estaremos, não com o Bolsonaro, mas estaremos pensando da mesma maneira, vamos dar manutenção a isso. Se o Bolsonaro ferir a Constituição, ele seja deposto, ele caia, impeachment, cadeia, sei lá quais são os regimes que ele pode trazer para si, porque o que ele vem fazendo é tudo de torto, tudo de torto. Não está garantindo a Constituição, tem um monte de coisa errada acontecendo, e a gente está sofrendo aí com ameaças de bolsonaristas fazendo grupo de acampamento de guerrilha, como essa Sarah Winter lá em Brasília. A gente está sofrendo ameaças todo o tempo na internet, tudo bem que a maior parte desses caras de internet não vão cumprir com as ameaças, eles só falam. Mas e aí? E aí? Até quando isso vai? Os caras ofendendo o Supremo, ofendem o Exército em algumas coisas, ofendem a Câmara, o Senado. Eu estou do lado certo da história, eu estou garantido. Aliás, se acontecer de eu passar dessa para melhor, porque eu não vou para pior, eu vou para melhor se eu morrer, né? Aqui para mim é um inferno. A Terra hoje, a existência territorial minha e de muitas pessoas aqui é infernal. Não porque eu viva em estado de inferno, eu não vivo. Eu sou um cara feliz, eu sou um cara que, quando eu não estou chateado com alguma coisa,
normalmente está tudo bem, as coisas estão dando certo, os projetos estão andando, entendeu? Só que a gente tem as nossas necessidades. Mas se por um acaso eu passar dessa para melhor, eu vou ser muito melhor lembrado pelos que ficarão aqui do que os bolsonaristas, do que o próprio Bolsonaro. E eu sei dos riscos que eu corro pelas falas que eu tenho. Às vezes são falas duras, pesadíssimas. Mas elas sempre vão com o sentido do amor ao povo, amor ao popular, amor à nação, à pátria brasileira, amor à humanidade. Eu não preciso odiar outro país para gostar do meu. Eu posso gostar do meu país, entender suas essencialidades, entender as essencialidades do planeta, porque todo povo vale. Aliás, o Brasil, o nosso nacionalismo tem que se assentar nisso. Ele tem que se assentar no conhecimento, na noção, na sabedoria de que o povo brasileiro foi formado por etnias do planeta inteiro. E que trouxeram de lá suas culturas e que aqui, misturadas essas culturas, viramos e cada vez mais refinaremos nossa cultura brasileira. É nisso que eu aposto. Eu aposto em Darcy Ribeiro. Eu aposto no pensamento de Leonel Brizola. Eu aposto na sabedoria e na soberania de Getúlio Vargas, de Alberto Pasqualini, de Alberto Guerreiro Ramos, Vânia Bambira. E aí eu não posso parar, porque são tantos nomes fantásticos, K.O., Abdias e vai, todos eles com seus erros em suas vidas, mas que depois, no fim das vidas, Luiz Carlos Prestes, todos eles se encontraram e transformaram a nossa ideologia, o nosso pensamento, a nossa filosofia de vida, que é o trabalhismo. E eu não vou parar de falar. Eu só paro morto. E talvez eu só pare de falar se eu for encarcerado. Talvez, porque talvez da cadeia eu consiga continuar falando ainda. Então, não se preocupem, camaradas, vocês que vieram me alertar. Eu agradeço o carinho de vocês. Eu agradeço demais. Mas eles não farão nada. Eu não acho que eles têm nem culhão para isso. Mas se fizerem, ninguém é tão imprescindível, não é verdade? Mas eu serei lembrado, pelo menos por vocês eu serei lembrado. Mas não vai acontecer nada, não quero que temam. Quero aqui também deixar um abraço para um camarada que eu não vou dizer o nome, que o vô dele partiu. O vô dele morreu de coronavírus. Esse é um camarada, me defendeu, um cara que eu vou ter em alta conta, é um irmão para mim. E eu digo uma coisa, nós não vamos esquecer seu avô, nós não vamos esquecer os mortos nossos, fosse da idade em que fossem. Porque eles poderiam, se a gente tivesse governo federal, governo estadual e governo municipal, bons governos, todos alinhados, não cada um apontando para um lado, nós teríamos oferecido um mínimo de maior conforto a quem partisse da vida terrena para a vida do além. Teu avô está vivo em você, meu irmão, enquanto você lembrar dele, lembrar bem dele, do teu avô, que te ensinou as coisas, que cuidou do seu pai ou da sua mãe, que, sabe, que foi teu avô. E nós também não vamos esquecer, meu camarada, desses traidores da pátria que jogaram o país nessa situação que nós estamos. Nós não vamos esquecer. Eles vão pagar caro. Cadeia, deposição. Se vierem para o confronto armado, um confronto violento, responderemos à altura. As instituições, o povo, com a Constituição de 88 na mão, sabendo que não está fazendo nada de ilegal, garantindo o processo democrático, o processo institucional, o processo republicano. Nós não vamos deixar isso aqui cair. A madrugada está por sobre nós. Mas já passamos do momento de maior escuridão da madrugada, que são as 3 da manhã. Isso em tempos de história. Já estamos indo lá pelas 4 da manhã. Daqui a pouco, 6 da manhã, o dia começa a raiar e o sol vai nascer lá no horizonte. E não passará muitos anos. O sol estará a pino, cheio de luminosidade para todos nós, em que as sombras sejam todas neutralizadas, porque o sol estará por cima de todos nós. E aos ratos protofascistas, violentos, desconectados de sua humanidade, só restará uma coisa: voltar para os porões, voltar para os armários, deixar a vida viver em paz. Um abraço, camaradas.